Brasileiros e brasileiras, e aí meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Começando mais um Inside Out Brasil, episódio número 8, chegando para você. Lembrando que esse conteúdo é de criação e produção da Sétimo Set, do grupo Gratitude Filmes, com o apoio da The Phoenix, áudio, vídeo e automação para sua casa e para o seu negócio, e também da F Sports, do grande Magrão, que segue em território britânico. E aí, Magrão, como é que tá? Tudo jóia por aí? Friaca em Londres? Então, e aí, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo jóia. Aqui quando o sol vai embora, o frio vem junto, né? Aqui a gente teve sorte aqui os primeiros dias, a primeira semana foi de praticamente todos os dias de sol. Hoje deu amanheceu o dia mais nublado, teve alguns momentos raros de sol, mas amanheceu 10 graus, já muda a brincadeira. Estamos loucos para estar aí logo mais já também tomando esse sol gostoso aí no Brasil. Por falar em frio, Magrão, começando a nossa pauta de hoje aqui do programa, deu nem para esquentar a final do Masters 1000 de Madrid. A ideia é essa, fazer um resumão de Madrid, já projetar a chave de Roma também, né? O próximo Masters 1000 e WTA 1000 também. Mas 6-1, 6-2 em 58 minutos, Adriano. Numa final de Masters 1000, o que aconteceu lá em Madrid que o Zverev não apareceu? Não foi jogar a final contra o Sinner? O que não está acontecendo, né? Falando especificamente sobre o Zverev na final, é uma atitude muito abaixo de um cara número 3 do mundo, né? Assim, eu acho que, eu não sei se ele estava imaginando que em algum momento ali do jogo ele fosse ter vida fácil, que o Sinner erraria as bolas para ele. Eu acho que a, a preleção, quando se joga contra o Alcaraz, quando se joga contra o Sinner, é sempre de muita. Olha, meu, você vai ter que lutar, você vai ter que esperar por uma oportunidade, você vai ter que fazer o seu melhor e pode ser que não dê, como o Medvedev andou fazendo, os caras jogando como o João fez, né? Assim, tratando o jogo com, ó, quero te ganhar de algum jeito, vou te ganhar de algum jeito, mas o Zverev entrou em quadra como se fosse um amador, né? Assim, com uma postura já derrotada desde os primeiros games, não meteu uma bola na quadra, totalmente insatisfeito ali com o seu boxe. E nessa hora fica difícil trabalhar quem tá de fora também, né, Lucas? Porque o pai deve ter vontade de entrar na quadra, pegar um chinelo e dar ali uma pisa, né? Porque, pô, final de Madrid, você jogando contra o número um do mundo, faça pelo menos o seu melhor. Pode ir lá e tomar e perder, que era a coisa mais normal. Mas não é legal, né? Assim, uma atitude como essa do número 3 do mundo e explica por que que talvez ele ainda não tenha levado um grande slam. Joga muito tênis, tem muito potencial, um cara gigante, forte, quando ele tá acertando realmente daquele tamanho, com aquelas alavancas, fica difícil, mas ele, como você disse, não apareceu para a final. E acho que pior do que o placar em si, né? Acontece no tênis, né? Tomar 1-2 numa final não foi a primeira vez, nem será a última. Mas para muito além do placar, Magrão, tá a questão comportamental, né? O Zverev não esboçou qualquer tipo de reação. Nem no começo do jogo ele parecia ali demonstrar que acreditava. Eu não consegui ver nem nos olhos do Zverev um brilho que ele falasse assim, não, estou aqui hoje, eu sou o Alexander Zverev, eu sou o número 3 do mundo e vou tentar fazer um papel digno contra o número 1, que é o Sinner. Eu não senti em nenhum instante, Adriano, nenhum momento, desde a entrada em quadra até a premiação, o Zverev ali confiando que poderia fazer alguma coisa frente ao italiano. Não, tamanho foi o desprezo dele pela final, né? Que é bom, não sei se você viu agora, acabei de ver nas redes sociais aqui, que ele parou de seguir o Sinner e o Alcaraz, não sei se você chegou a ver isso. Eu vi por cima, mas parece que ele já não seguia, né? Se eu não me engano. Ah, bom, não sei, também não tô nem aí com essas coisas. O Sinner, cara, ele ficou constrangido no momento do jogo ali, porque ele tá jogando a final de um torneio importantíssimo, e ele Uhum. tava vendo que, assim, tava tão fácil que devia estar, assim, um clima ali na quadra meio estranho, até para ele, assim, né, porque ele ainda nem botou quinta marcha,
e já foi 58 minutos de jogo, né? Porque a gente não viu que tenha sido um atropelo do Sinner, onde o outro jogou muita bola e o Sinner aprontou daqueles dias que ele é praticamente perfeito, né? Não foi nada Exato. disso. Ele jogou com terceira, nem botava a quarta, e o outro, puta, com uma atitude de infanto juvenil, né? Você acha que falta um pouquinho? Nós comentamos isso alguns programas atrás, Adriano, de que o João, quando cumprimentou na rede tanto o Sinner como o Alcaraz, não foi numa atitude de venerar os caras, de respeito, claro, mas muito indignado, né? Inconformado com a derrota. Percebi isso igualmente no Rafael Rodar contra o Sinner em Madrid. Também cumprimentou o Sinner indignado no final, parabenizando o adversário, entendendo que ainda não é o momento. Exato. Você acha que falta isso? Tudo bem que o Zverev já tem um histórico, vou até buscar aqui para eu não falar o número errado, mas são muitas derrotas e consecutivas contra o Sinner. Ele não consegue fazer nada contra o italiano. Mas mesmo assim, uma final de Masters 1000, você falou de constrangimento, o ingresso para quem paga para uma final de Masters 1000 em Madrid não é barato. Né? Então, para você assistir nem uma hora de jogo, acho que talvez até fosse um pouco isso, constrangimento na cara do Sinner, né? Você acha que falta um pouco do Zverev trazer algo diferente para o jogo? Porque é uma série que eu já vou ver aqui, vou verificar o número certinho, de derrotas consecutivas para Alcaraz e Sinner. Ele não ganha dos dois, mas também parece que não muda, não tem uma atitude diferente para tentar mudar essa história, né? Você vê aí o perfil desses meninos que teriam condições de fazer de ombrear com eles aí? Vamos lá. Zverev, Tsitsipas, que chegou um tempinho ali e foi embora, mas também fez grandes resultados assim como o Zverev. O Casper Ruud, aí o outro Rooney lá, pouco tempo atrás, Tá né? machucado, tá voltando agora na semana que vem. É. Aí você pega os outros jogadores, esses são os mais completos, na minha opinião. Os outros jogadores que são mais incompletos, assim, como por exemplo, sei lá, vamos falar um Ben Shelton num saibro lento, assim, é difícil ele ganhar do Alcaraz nessas condições ou do Sinner nessas condições. Eu Exato. percebo que acho que falta um pouco essa nova geração aí do Rodar, do João, do Fios, os moleques serem um pouco mais, digamos, respeitar menos, que eu acho que está todo mundo respeitando demais. E também entendo que vou ser repetitivo, Lucas. Eu acho que o circuito é feito. Eu estive lá, eu sei o que eu estou falando, eu convivi nos bastidores, eu vi a cozinha do negócio, como funciona. O negócio é feito para meia dúzia de caras se darem bem. Então, assim, começou a ficar difícil alcançar o Sinner e o Alcaraz. É tudo para eles. O horário que eles vão jogar, aquela quadra daquele tamanho, né? Assim, toda a questão das cifras, dos patrocínios, das coisas que eles têm à disposição que um outro jogador não tem. Eu nunca vi num campeonato, estava pensando nisso hoje antes da gente começar a fazer o programa, no futebol, por exemplo. Você é campeão do mundo ano passado. Por conta disso, você vai jogar um jogo a menos na Copa do Mundo ano que vem? Vai jogar, não? Me responde essa Não, pergunta. Não vai. de forma alguma. Por que os cabeças de chave, esses caras de melhor ranking, que já estão lá com tudo já, por que que eles têm que jogar um jogo a menos? Essa história do bye aí, essa história. Então, assim, tudo bem, os caras estão jogando muito tênis. Uma coisa que eu fico pensando, a quadra tem de recuo, sei lá, uns 12, 14 metros, não sei quanto que tem daquele recuo ali. Se fosse numa quadra normal, ou, por exemplo, se o Zverev ontem resolvesse devolver o saque do Sinner de cima da linha, o que que o Sinner faria? Sacaria no corpo, não sacaria? Sim, mais forte, mais em cima do corpo. Quanto mais forte em cima do corpo, para pegar na cabeça, porque para ele falar, ó, pode ir para trás, que aí você não vai devolver um saque. Correto? Ele estando a Exato. 12 metros lá atrás, eu não acho o corpo dele, então tem um saque a menos. Toda bomba que eu der no meio, ele tem muito tempo para você dar um ace ali na direita dele, num 15-0 assim, é muito difícil. E você também sacar o alto lá daquele lado lá, da esquerda, ele tem todo o tempo do mundo, te dá por fora da rede, te dá cruzadona no seu pé. Por que não o saque curto?
Aí vai falar, puta, Magrão, você já tá inventando moda, não sei o que, tá bom. Então tira da regra, pô. Então tira da Não, regra. tá na regra, Porque pode ser usado. se eu tenho a dúvida do jeito que eu era, eu daria meia dúzia de saque, mas com certeza, e para ele ficar puto comigo, inclusive, para tirar o cara daquela estabilidade emocional que ele atingiu, que ninguém toca nela. O Zverev agora deu para dar uma de bunda mole e nem lutar contra luta. O cara machucado e os outros, tecnicamente, não têm grandes chances com relação a ele. Um saque, sacar e volear com a quadra desse tamanho. Se fosse até numa quadra mais curta, onde ele tivesse que ficar mais para frente e você achasse um ace ali, que um saque no corpo, uma coisa que ele ficasse mais espremido, que ele não tivesse tanto espaço para correr lá atrás. Agora, tudo favorece aos caras. E você não consegue tirar o Sinner do sério. Você não consegue pressionar o cara de nenhuma forma. Então, assim, no futebol tem artimanhas, no vôlei os caras falam um monte de groselha um pro outro ali na rede, no basquete é cotovelada pra cara. E no tênis, você jogar muito franco com o Sinner, eu não sei se vai ter alguém que vai ganhar dele muito daqui pra frente, meu, sinceramente. É, tem que ter algumas artimanhas, obviamente que você, se fugir da regra, né, até pode ser desclassificado ou perder ponto, etc. É, mas quer ver uma coisa que aconteceu? Vamos trazer agora uma realidade até um pouco mais para dentro da nossa rotina aqui. O João quebrou a raquete contra o Rodar. E o jogo escapou no terceiro set no piscar de olhos. Por que não para? Por que não pede um toilet break? Por que não vai pedir um fisioterapeuta? Para! Tomou uma quebra ali, sentiu que de repente pode escapar, quebrou a raquete, a cabeça foi embora um pouco. Ó, professor, próxima virada eu quero fisioterapeuta. Quantas vezes que o Murray não fez isso? Guga? Que o Guga é que ele realmente sentia ali, tudo bem. Mas os caras não estão usando a regra. Os caras estão deixando o negócio fluir, correr numa naturalidade que ali tá muito confortável para Sinner e o Alcaraz. Tá certo? Eu acho que assim, ó, um vamos na cara, sabe assim? Não dá para deixar o Sinner ali com aquela temperatura que não muda, entendeu? Por isso que eu acho que assim, o que fez o João pode surtir um efeito positivo. Porque o Sinner percebeu que ele não. Porque o que os caras já estão em mente? Ó, todo mundo quando acaba o jogo aqui, vem aqui, me cumprimenta, fala que eu sou fodido mesmo, boa sorte e não sei o quê, não é isso? Exato. De repente esse moleque brasileiro, não sei o quê, vem aqui, eu falo com ele, ele não tá nem aí pelo que eu falei. Pro próximo jogo tem uma pimenta. E eu acho que isso é tudo super favorável aos adversários contra ele. Porque ele é um cubo de gelo, sabe? Então alguém tem que conseguir destemperar o Sinner. Precisa arrumar uns técnicos mais Renato Gaúcho, uns técnicos mais, sabe, assim, uns caras que conheçam dessas coisas, porque tá difícil. Na bola não dá, Lucão. Na bola não dá, cara. O cara joga muito tênis, pelo amor de Deus. É, a semifinal contra o Arthur Fils, por exemplo, né? Que vem jogando muito no Saibro, tem feito uma temporada brilhante. É, e ele falou depois do jogo, falou, olha, não deu, não deu. Eu não joguei, não acho que eu joguei mal, e ele realmente não jogou mal, fiz, estava batendo muito fundo e muito forte na bolinha. Ele falou, olha, mas que bom que esses jogos acontecem nesse momento, para que eu entenda, para que eu aprenda o que eu preciso fazer para chegar no nível desse cara. Quer dizer, o próprio Fisk foi campeão em Barcelona, fez quartas em outros torneios no Saibro, vinha de outras, vinha de boas campanhas, estava jogando muito em Madrid e falou, olha, não estou no nível do cara agora. Head to head, Magrão, Zverev e Sinner, tá 10-4 pro Sinner, sendo que nos últimos 9 jogos tá 9-0. São 9 vitórias consecutivas do Yannick Sinner para cima do Zverev nos últimos 9 jogos. Ou seja, desde basicamente aí, rapaz, 2024. A última vitória do Zverev em cima do Sinner foi no US Open, nas oitavas de final de 2023. 2023 no US Open, quadra dura, o Zverev venceu o Sinner nas oitavas do US Open, lá em Nova York. De lá para cá, 9 jogos, 9 vitórias do italiano.
Você vai ver, isso daí pro João é muito legal, assim, porque o João jogou pau a pau com o Sinner, perdeu do Zverev porque é menino ainda, porque não aproveitou ali algumas oportunidades que que o jogo ofereceu para ele, tá Verdade. certo? Então, assim, se a gente pra gente alimentar o fonsequismo também e tal, eu acho que são informações importantes, porque se o João jogar com o Zverev de novo, cara, é perigoso ele ganhar do Zverev. Porque o Zverev, ele tende a ceder um pouco para essas. Ele não fez um saque e voleio com o Sinner, cara. Ele não fez um nada diferente. Ele não chamou um físio, ele não saiu da quadra, ele não brigou. Nem brigar com o pai dele, que ele gosta bastante, ele conseguiu fazer. Ele estava realmente bem abatido É. ali, bem entregue, sem perspectiva de vitória nenhuma, né? E falando como torcedor, Adriano, né? E é claro que a gente não é alemão, a gente não tem nenhuma torcida enviesada para o Zverev, mas trazendo para o lado do torcedor e se imaginando no lugar do box do Zverev, família dele, o pai, que é o pai técnico, né? Do irmão, que é irmão e auxiliar técnico, dos torcedores alemães e da gente que torce para o João, eu como torcedor, eu não cobro em hipótese alguma que o cara tenha que vencer e vencer sempre. Até, por isso até porque isso não existe no tênis. Mas a entrega, a dedicação, você, ainda mais numa final de um Masters 1000, você entrar e deixar tudo em quadra, podia ser bicicleta. Como pode acontecer? Ah, numa final é raro, mas acontece. Podia acontecer. Não tem problema. Tomou uma bicicleta, foi embora para casa de 6-0 e 6-0, dois pneus. Se deixou 100% em quadra, e vai lançar, vai ter uma série do Nadal agora, dia 29 de maio, vai inaugurar, vai estrear na Netflix. E o trailer, a frase principal do Nadal, é ele dizendo: as pessoas acham que eu sou um grande campeão, que eu sou um grande vencedor. Eu sou um grande competidor. E é isso que o Nadal levou ao. Tudo bem, ninguém está pedindo para que o Zverev e o João sejam novos Nadais, porque talvez no circuito hoje não tenha nem um Alcaraz seja o novo Nadal. Rafael Nadal talvez seja único e para sempre no circuito mundial de tênis. E não há como você, de repente, elevar o grau de competição ao grau que levou o Rafael. Porém, deixar o seu 100%, deixar tudo em quadra, suar sangue, deixar o seu máximo ali, que talvez já tenha valido a pena. Mesmo que você não vença, certamente você não vai sair de quadra com um sentimento de derrotado. Ô, Lucão, o circuito de tênis é muito grande, cara. Sabe, assim, os caras também têm o direito de um dia estar meio ali sem muita energia também, sabe? Não é tão fácil assim como parece, a gente sabe. Borocochô, como diria minha avó. Pô, Master 1000, final, tá certo, tudo bem, mas assim, o cara abre, te dá dois breaks de cara ali, já te dá um 6-1, você já fica meio apavorado, o cara não erra uma bola do outro lado, você sabe assim. Então, assim, eu acho que dá para dar o crédito de que você, ao longo da temporada de 30 semanas, 20 e tantas semanas que se joga, você, em algumas delas, a tua energia vai estar baixa. E normalmente isso se dá nas rodadas iniciais, né? É difícil você ver uma final, um jogador com tamanha apatia como teve o Zverev ontem. Mas é do ser humano, faz parte, e Rafaéis Nadais só vai existir um, né, cara? Ainda em Madrid, Magrão, mas trazendo agora para nossa análise a final feminina, a gente mostrou, por uma ótima coincidência, a gente mostrou aqui no programa, tivemos a felicidade de pegar um vídeo da Marta Kostyuk, né, tenista ucraniana, treinando em Kiev, debaixo dos alarmes, né, dos sons dos alarmes das baterias antiaéreas. E ela vem para ser campeã do Masters 1000 e justamente numa final Ucrânia e Rússia, né? E ao final da partida, a Marta Kostyuk não cumprimentou a Mirra Andreeva na rede. Invariavelmente, né, Adriano, as questões políticas acabam que isso não é de hoje, né? Não é a primeira vez, também não vai ser a última, que as questões políticas invadem o campo esportivo até com uma certa frequência. Luca, é muito delicado isso. Eu andei discutindo aqui com a minha filha sobre isso. A gente está na Inglaterra e tem muito, né? Enfim, fala-se muito sobre esses assuntos também. Primeiro você viu que ela, a ucraniana, ela deve ter sido ginasta, né, na formação. Você viu o mortal que ela deu para trás quando acabou o jogo? Ah, não duvido que ela tenha treinado, porque lá no leste europeu é muito comum, e elas são muito talentosas para isso, né? E é muito importante isso, né, cara? Você ter essa gama quando você é criança de movimentos para depois você poder trabalhar. Eu vi um artigo sobre isso hoje.
falando sobre as pessoas querem evoluir no tênis, mas hoje em dia o material humano que as escolas de tênis recebem é paupérrimo em relação a essa capacidade motora, ou essa gama motora das crianças, entendeu? As crianças estão muito pouco, como se diz, a educação física na escola caiu muito, a questão do celular, as casas hoje em dia são verdadeiros resorts, assim, que as crianças ficam nos seus quartos e nas telas e etc., enquanto outras gerações atacavam pedras, subiam em árvore, soltava peão, estavam o tempo inteiro se estimulando em relação aos movimentos, né? Então você viu ali que essa escola russa, na verdade, não é à toa, eles devem praticar vários esportes também, principalmente os esportes indoors também, ali no inverno, né, que é praticamente o ano inteiro para eles, né, e transforma essas meninas e esses meninos russos em grandes atletas. Mas falando sobre a final, assim, eu acho muito hostil o que está acontecendo, né, nesses confrontos, mas além da questão do torneio em si, acho que uma surpresa ela ter ganho esse torneio também, porque foram caindo todas as favoritas em situações muito improváveis, né? Sabalenka, Gauff, a Pauline, enfim, todo mundo ali indo embora antes do torneio, sobrou uma final inesperada e, ao meu ver, com toda a inocência do mundo, assim, eu sei que essas coisas não são assim tão simples como parece, né, Lucas? Mas, cara, talvez fosse uma grande oportunidade das meninas do tênis ou do esporte mostrar que isso daí poderia ser diferente, né, cara? Começando por voltar a se cumprimentar, por aparecer as bandeiras ali de novo. Não deve poder, né? Deve existir alguma lei, alguma coisa muito forte em relação a isso, mas antes de tudo isso acontecer, existia um mínimo de relacionamento ali entre as meninas, né? Então é bem chocante para todos nós que gostamos do tênis, assim, para todo mundo que acompanha, poder ter que ser obrigado a lembrar disso, de todo esse horror que está acontecendo aí, dentro das quadras de tênis também, né? Acho que, como você falou no começo, Adriana, é uma situação muito delicada de se fazer uma avaliação, porque nós não vivemos a realidade que ucranianos e russos passam, né, nesse período de confronto militar. E ao mesmo tempo que concordo, né, do ponto de vista esportivo, talvez fosse um grande exemplo, né, de dois atletas se cumprimentarem e passarem essa imagem de que as coisas podem ser resolvidas, de que as coisas podem ser sanadas pacificamente, mas longe de nós julgarmos o que a Kyoshuk escolheu, que foi não cumprimentar a Mirra Andreeva, por conta de nós não sabermos, né, tudo o que se passa ali, né, como que o ucraniano encara de fato todo esse processo de invasão do seu território por parte do exército russo. Então, a gente preza e torce para que haja um entendimento, para que as coisas voltem ao normal, e claro que a guerra acabe, mas também a gente não julga esse comportamento que é muito exclusivo, muito específico de quem está vivendo um confronto no seu país de Não nascença, né? precisa ir muito longe, não precisa ir muito longe, tentando aliviar um pouco o clima em relação a esse assunto, mas imagina se tivesse acontecido entre nós e a Argentina, alguma coisa Exato, nesse aspecto. A gente ia querer quebrar exato. eles no meio, entendeu? Não é? Então, assim, não, sei lá, vamos deixar isso daí para quem tem que resolver, né? E até para pegar o gancho, Magrão, já passando para a nossa análise da chave, né? Saiu a chave do Masters 1000 e WTA 1000 de Roma, a Kostiuk, respeitando o corpo, o cansaço, diferente do Sinner, que vai emendar, até porque é o torneio de casa, né? Torneio de Roma, italiano. Ele segue para Roma, tá lá já. A Kostiuk, ela desistiu, né? Campeã de Madrid, não vai o WTA 1000 de Roma, tá fora. E isso mudou pra gente, Adriano, isso é importante salientar porque mudou a chave da Bia, né? A Bia ia enfrentar e mudou para melhor, né? Porque a Bia ia enfrentar a Jacqueline Christian, romena número 28 do mundo. E aí, com a Kostiuk fora, a Christian, romena, foi para a cabeça de chave. E agora a Bia vai pegar ou uma qualifier ou uma look loser também do qualifying. Pelo menos uma estreia, teoricamente, né, Adriano, um pouco mais tranquila, embora venha alguém do quali com 2 jogos já de, vamos dizer assim, de quentura
no torneio em Roma, né? É aquela coisa, né? Todo jogo para a Bia agora é duro, né? Assim, não tem um jogo que a gente possa falar que a gente vai ter vida fácil com a Bia, né? Foi assim no Challenge na semana passada, tem sido assim nas primeiras rodadas dos ATPs com meninas com ranking pior, as meninas com ranking muito melhor. Normalmente a Bia tem tomado umas escovadas que ela não estava acostumada ultimamente, né? Então, assim, jogo a jogo, cada jogo agora para a Bia é uma experiência diferente, é uma retomada. Confiança é um negócio muito maluco também, viu, Lucas? Hoje a gente tá com dificuldade de ver a Bia ganhando, principalmente sequência de jogos em torneios grandes. Mas daqui a pouco, cara, ela também aí conserta ali as coisas que estão pendentes ali, ganha uma rodada boa e pega confiança. E o tênis é assim, a chavinha muda às vezes em uma semana. Então, ela tem que acreditar, ela tem que ficar, ela tá nos torneios, ela tá tendo acesso ainda, o ranking dela ainda permite que ela tenha acesso nos torneios, e ela tá lá. Todo jogador que tá na chave tem a sua chance naquela semana, e ela tem que invocar esse espírito e tentar voltar a ser a Bia que assustava as adversárias, né? Com pegada no forehand, tentando sacar um pouco melhor, sabe? Ela se movimentar feita a Inga Swiatek, a gente não pode ter essa esperança. Nós não vamos ver uma Bia ganhando das meninas sem errar, né? Jogando, ganhando no físico. A gente precisa ver a retomada da Bia atacante, da menina com confiança, que mete a mão na bola e as meninas não chegam. Né? Se ela jogar com a Pauline, por exemplo, em Roland Garros e tentar ganhar da Pauline um jogo mais de endurance, onde vai ganhar quem erra menos, a chance dela ganhar um jogo desse é quase que nenhuma, né? Eu confesso que fiquei animado com aquela vitória na semana passada no 125 lá em Portugal, em Oeiras, né? Um jogo de quase 3 horas de duração, que jogou lá para as quartas de final, né? Ela venceu a americana a Kruger. Eu falei, bom, agora, né? Ganha um jogo de quase 3 horas, virando para cima da adversária, ganhando o tie-break e etc. Eu falei, olha, acho que agora a Bia vai. Mas nas quartas, logo na sequência, fez um jogo bem abaixo, né? Então, talvez seja isso, esse momento agora de achar a temperatura. Ainda é um trabalho novo, né? Um trabalho de mais ou menos um mês, não chegou a 2 meses do novo técnico, então é tudo muito recente ainda. Mas acho que a Bia já dá umas demonstrações de que pode engatar uma série melhor aí e apresentar um melhor tênis, né? Para a gente até se animar a torcer mais pela Bia, porque alguns jogos a gente assiste a Bia e fica um sentimento de dó, né? De pena, de ver alguém que você sabe que tem jogo ali, que tem potencial, mas que não tá usando, né? Ele tá sofrendo, exato. É. Não, mas é isso, tem que baixar as expectativas e retomar e jogo a jogo e comer o milho, o pão que o diabo amassou de novo, não tem como, sabe? É fazer por onde ali, passo a passo e vamos torcer. A Bia é uma menina que ela é perseverante, ela tem ali umas crenças muito positivas, então dá pra gente ainda ter uma expectativa que ela tenha ainda uma retomada. Tomara. Força Bia aí na chave WTA 1000 de Roma. Por outro lado, Adriano, chave masculina, a gente tem já a projeção dos confrontos do João, que novamente, assim como em Madrid, é o cabeça de chave número 27, também no Masters 1000 de Roma, só a segunda vez na carreira do João que ele vai ser um cabeça de chave em competições desse tamanho. Está caminhando para ser cabeça em Roland Garros. Se ele ficar entre os principais 24, melhora, né? Porque ele estreia, Adriano, em Roma contra o vencedor do Hamad Medjedovic, sérvio, número 67 do ranking, contra o Valentin Royer, número 71 do ranking mundial. Dois jovens, tá? O Medjedovic tem 22 anos, o Royer tem 24. Só que aí, na terceira rodada, na projeção, Adriano, ele pode pegar o canadense Félix Auger-Aliassime, número 5 do ranking mundial. E isso porque todo cabeça de 25 a 32
Ele vai sempre na primeira rodada que ele enfrentar outro cabeça, vai pegar os cabeças de 1 a 8. Sorte que pelo menos desses cabeças de 1 a 8 aí, eu acredito que o Aliassime seja um dos mais acessíveis, se é que um dos 8 cabeças de chave principais sejam acessíveis, mas o Aliassime não é um cara que é bom de fundo, joga bem, saca bem, mas não tem nenhum grande resultado assim tão expressivo no Saibro. Ele mesmo admite que não é a superfície favorita. Então, não dá para reclamar muito desse quadrante que caiu o João, né, Adriano? Cara, eu acho um bom quadrante, eu acho Roma muito parecido com o Rio de Janeiro. O João está bastante adaptado a esse tipo de situação, num saibro mais lento. Realmente o Aliassime não é a praia dele, o saibro, muito menos o saibro de Roma. Então, assim, se ele passar essa primeira rodada aí, que é sempre uma questão, né? Assim, os caras já vêm de uma rodada, é a primeira rodada deles, não tem nenhum bobo ali, todo mundo joga bem no saibro, esses sérvios jogam bem, esses parceiros jogam bem. Agora, o João jogando contra o Aliassime, eu acho que o João tem muita chance de ganhar dele, porque primeiro o Aliassime joga de um jeito que o João adora. Ele fica dando porrada ali, a bola dele tem um pouquinho de altura, então sobe ali onde o João gosta que ela venha. O cara joga franco, é porradeiro como o João, ou seja, a gente já viu que o próprio Sinner teve dificuldade de jogar com o João desse jeito, ou seja, jogando franco Exato. assim, né? Não vejo o Aliassime fazendo nada de muito diferente para mudar isso. E no saibro lento, eu acho que o João tem mais experiência e tem mais rodagem nesse tipo de quadra que o Aliassime, por incrível que pareça, falar que o João tenha muita rodagem, mas, pô, ele é um moleque 20 e pouco do mundo, que a quantidade de vezes que ele já treinou no Rio de Janeiro nessas condições é absurda, e eu acho que é um bom início do torneio para o João. Interessante, Adriano, você falar que o João, nessa troca de bola mais franca, na pancadaria, conseguiu levar até o Sinner para dificuldade. Naquele jogo em Indian Wells, o duplo 7-6, né, 2 tie-breaks vencidos pelo italiano, o João, na estatística final da partida, Adriano, venceu mais pontos do fundo de quadra. Ou seja, nas trocas de bola, quando os dois estavam no fundo de quadra, o João venceu mais pontos em cima do Sinner. Quer dizer que, de alguma forma, o Sinner sujou um pouquinho o jogo, e tem muita qualidade para isso, né? Sacou mais, sacou melhor, variou, foi para as deixadinhas, foi para a rede muitas vezes, buscou esse jogo de ir para a rede, trouxe o João para a rede também algumas outras, né? Com a bola mais curta, com o slice. Mas você vê, né? Esse número, esse recorte é expressivo, Adriano. Quantos jogadores no circuito podem dizer que do fundo de quadra, na pancadaria, na troca de bola franca, vencem mais pontos do que o Sinner nessa fase que ele está absurda? Ele conquistou Madrid e pela primeira vez na história, nem Federer, nem Djokovic, nem Nadal haviam conseguido 5 Masters 1000 seguidos, e o homem conseguiu. É o primeiro da história agora vencendo Madrid com 5 Masters 1000 seguidos, consecutivos. E será que traz o sexto em casa agora, Adriano? Será que o homem vem para mais um? É uma situação de jogo completamente diferente, né? Quem ganha Madrid e depois ganha Roma na sequência, isso era um feito para poucos jogadores, né? Agora, é o que a gente está falando aqui, o programa todo. O circuito tá, como se diz, tá aos pés do Yannick Sinner, né? Então, assim, alguma coisa. E eu acho que quem pode produzir essa surpresa vai ser aí esses nomes aí, Rodar, João Fonseca. Queria muito ver o João jogando contra ele, por exemplo, de volta em Roma mesmo. Um lugar lento, onde ele não vai ganhar tanto ponto de saque do João, que vai ter aquela torcedora italiana a favor dele, mas vai ter com certeza um monte de brasileiro lá também para atazanar a cabeça dele. Pode acontecer, viu, Adriano? Mas só na semifinal. É, né? Não, É vamos isso. aguardar. O João tem muito torneio pela frente, tem que ganhar de muita gente. Não é fácil ganhar de um cara como o Aliassime, por exemplo. Verdade. Mas, assim, precisa de um pouco de clima para os jogos contra o Sinner, sabe? Jogadores que realmente consigam tirar da torcida, do retrospecto, do jogo anterior, de alguma coisa que não seja só as estatísticas ali do saque, do primeiro saque, devolução, breaks, etc. Que por esse lado
a vantagem do Sinner é absurda, né? Eu só espero, Adriano, e nós já trouxemos hoje na pauta, começando com o Zverev na questão comportamental, de não ter se entregue na final do Masters 1000 de Madrid contra o Sinner. Eu só espero que o João, independente das vitórias ou das derrotas, independente de resultado, de performance, de placar, eu só espero que o João volte a ter aquele brilho nos olhos. Você gosta de usar o termo mordedura, né? De ter aquela mordedura, de cerrar o punho, de vibrar, de chamar. Ele faz tempo que eu não vejo o João chamar o público, ele gosta de apontar pro ouvido, né, pedindo para a torcida gritar para ele, comemorar o ponto que ele fez bonito. Porque o João, e aí você pode discordar de mim, Adriano, até porque você tem o conhecimento mais técnico da modalidade, jogou, foi e é treinador. Ele chegou onde chegou, ele alcançou o destaque que alcançou, ele é hypado pelas mídias nacionais e internacionais por ter um poder de fogo absurdo dos dois lados e ter muita força, acelerar tanto o jogo a ponto de ser desconfortável para o adversário jogar, até quando a bola vai em cima e o cara tem que devolver uma bola tão rápida assim. Espero que ele não perca isso. Essa é a grande característica, né? O grande tempero, a grande pimenta do jogo do João. Ser incisivo, ser um jogador que é agressivo, vai para cima, que quer atacar, quer sufocar o adversário o tempo inteiro. E eu raras vezes vi o João diferente disso. Raras vezes. Uma delas foi justamente no último jogo contra o Rodar, que ele me pareceu que estava com o freio de mão puxado. Exatamente, está incubado ali as coisas no João. Eu achava, quando ele tinha 18 anos, que ele terminava os jogos e aí pegava o microfone e no final ele mandava aqui é Brasil, porra. Eu achava, para o momento, eu achava esse moleque folgado, acabou de chegar, não sei o que e tal. Eu não concordava muito com aquilo no início, tanto é que alguém deve ter falado para ele, alguma coisa deve ter, e ele parou. Hoje, sinceramente, hoje, eu acho que esse slogan do João poderia voltar. Ele consolidado, ele jogando no pau contra o número um, número dois, número três, número quatro do mundo, do jeito que ele tá jogando. A ponto de ganhar de todos esses caras, do Ben Shelton foi em 3 sets, do Zverev foi em 3 sets, com o Sinner 7-6, 7-6, com o Alcaraz foi duríssimo. Os caras precisam começar a ter um pouco de medo do João. Se ele ficar muito fair play, querendo jogar igual o sueco, ele vai perder, eu acho que o que ele tem de mais, sabe? Ele na Argentina, ele ganhou do Cerúndolo, os caras estavam gritando lá, ele tava sacando, não tava nem aí, É bem isso sabe? mesmo. Ele tava usando a torcida e falou assim: meu, problema de vocês controlar os brasileiros, eu não tô nem aí, tá certo? E mandando os vamos e vamos chamando os caras e deixa que o circo quem tem que cuidar não sou eu preciso fazer o meu show. Então eu acho que tomara, eu gostaria muito, a gente como brasileiro, assim, ver, seria muito bom para o tênis que ele tivesse mesmo, ele, o próprio Rodar, tivessem essa audácia de chamar e bater no peito e falar assim, né, não, vem cá, meu irmão, vou te sacar por baixo se você ficar muito aí atrás, viu, alemão? Sabe assim? E ser forgado, porque tá muito fácil pros caras. Eu concordo muito. Eu acho que, de alguma forma, você tem que. Eu me lembro que, da onde eu conheço o circuito mundial de tênis, eu nunca vi ninguém muito normal ser número um do mundo, ninguém muito plano, assim, do cara você falar, pô, esse cara entra quieto, sai calado, esse cara não faz nada muito diferente e é número um do mundo. Você tem que fazer alguma coisa diferente. E o João, que eu vejo, claro, tecnicamente a direita é um foguete, é uma coisa absurda. O cara bate direita a 190 por hora, que até então era o que se sacava, né? E o cara bate direita com essa velocidade, é uma coisa absurda. Mas em termos anímicos, em termos comportamentais, pô, o João ganhou do Rublev lá, que era top 10 na estreia da Aberta da Austrália. Primeiro grande slam do cara, tinha vindo do qualifying, ganhou 3 sets a 0 e gritando, e chamando a torcida, e batendo no peito, e enlouquecendo o estádio que pegou fogo. É isso que eu espero dele. O Next Gen foi igual na Arábia também, ele era o oitavo favorito, chegou por último lá, quase não conseguiu a classificação, bateu na trave ali o ranking e ele entrou e foi para cima dos caras e gritando e acabou invicto. Vai perder, vai ganhar, é do jogo. Contra o Sinner, inclusive,
independente se for agora em Roma ou qualquer outro torneio, a chance de perder nesse atual recorte é muito maior, inclusive. Mas já que, inclusive, a chance de perder para o Sinner é muito maior, que se faça igual se fez em Indian Wells. Grita, comemora, cerra o punho, vai para cima, de forma destemida. Se for para entrar como o Zverev entrou nesse último jogo contra o Sinner, é melhor você colocar um W e um ponto O ali na súmula, falar, ó, pessoal, forte abraço a todos, hoje eu não vou não, viu? Dá WO pro homem aí e entrega o troféu. Eu sou dessa opinião também. O negócio tá muito suicinho, muito suíço. Eles precisam dar uma. Precisa chegar uns 3 espanhóis, uns 2 argentinos top 10. Ah, bota um argentino ali pra você ver se ele não faz um escarcel desse negócio. Não, mas você falou de suíço aí, pô, o Federer comemorava, gritava quando era ponto importante, o Wawrinka metia a mão na cabeça, apontava aqui, ó, stand the man, tal, pro mental dele, As guerras do Djokovic contra o Nadal, o próprio Tsonga, os caras eram exatamente. malucos. O Monfils, sabe? O Djokovic fazendo o sinal do telefone do Ben Do Shelton no US Bencher. Open, né? É isso aí, Desligando a cara. ligação do É americano. bem isso. Essa geração aí mais nova, eles estão muito bonzinhos, viu, cara? É bem Eu isso acho que daí. O João tem que cerrar o punho mesmo. O primeiro game, se você lembrar, Adriano, e nós já estamos caminhando daqui a pouquinho para fazer uma outra análise aqui, que tem a ver com o hype Rodar e João, mas o primeiro game do João contra o Sinner e Indian Wells foi o João servindo e ele ganhou de 0. O Sinner não fez nenhum ponto. E aí ele fez o 40-0. Quando ele faz o ponto que ele fecha o game, acho que foi uma devolução errada do Sinner, inclusive. Ele já manda um vamos, cara, pra cara do Sinner, já cerrando o punho. É o primeiro game do jogo. Você acha que ali ele não passou um recado pro italiano já? Você acha que ali já não ficou pro italiano um recado? O cara, o game seguinte, ele quer fazer a mais, porque ele quer te matar, e ele acaba errando, ele usa mais. Claro que faz. É nesse aspecto que eu acho que tem que haver uma mexida para se enfrentar Sinner e Alcaraz. Se deixar os caras pensarem ali sem estar sob pressão, eles são muito melhores de tênis que os demais. Sabe, eu acho que o João fez certinho mesmo. E daqui para frente tem que ser assim, tem que entrar contra ele e já dar logo um vamos alto para ele se ligar que não vai ter vida fácil. Por mais que às vezes você provoca demais as feras também, né? Depois aguenta. Tem que Tem saber, também tem esse que saber lado aí, né? fazer, cara. Tem que saber fazer essas coisas, não é para qualquer um. De repente o cara ia jogar aquele dia uma nota 7,5, Aí 7,8, o você cara vê ativa ele. você ali. Aí Exato. o cara. Eu, uma vez que eu ganhei do Guga em São Paulo, né? Que depois que ele ganhou o Roland Garros e tal, tava lotado nesse dia e tinha um monte de gente da minha família, né? E eu tinha ganho o primeiro set já e eu tava sentindo que eu ia ganhar o jogo, sabe? Eu tava vendo que ele tava meio bravo aquele dia e eu acertando. Minha mão tava ótima, a quadra tava pesada, eu dando umas deixadas, ele não conseguia nem arrancar. E aí meus primos, caras, ali, meu pessoalzinho começou a atiçar demais. E eu, numa virada, passei e mandei todo mundo calar a boca. Falei, ô meu, fica quieto aí que eu tô com o negócio aqui, que eu tô, vai dar. Não me tira o cara dali daquela caixa, não, porque aí complica. Vocês não despertam o monstro, não. Tá dormindo o monstro. Deixa o monstro dormindo. Dormindo, eu tô ganhando aqui, já tenho break, eu acho uma coisa assim, fica quieto aí, porque deixa que eu resolvo aqui. Já tá bem encaminhado. Não cutuca o cara, não. Não cutuca, não, exatamente. Adriano, eu queria trazer uma última análise para a gente fazer aqui, que eu tenho acompanhado muitos dos materiais publicados pelos programas internacionais, os perfis internacionais, e um deles, norte-americano, publicou, como sempre faz, né, publicou os 5 jogadores favoritos para chegar mais longe no Masters 1000 de Roma. O João não tá entre os 5, e colocaram o Rodar como o quinto ali, favorito a chegar mais longe em Roma. E aí eu fui nos comentários de alguns brasileiros ali, comentando em inglês, alguns em português mesmo. Ah, e o João Fonseca? Você esqueceu do João Fonseca? E o João não sei o que lá? E eu fui até comentei, falei, gente, pelo amor de Deus, deixa o hype ir embora um pouquinho pro Rodar, pro Fizz, pro Ben Shelton. Vamos tirar esse alvo das costas do João um pouco, deixa o João trabalhar um pouquinho mais em paz nos bastidores, né? Você acha interessante, Adriano, que um pouquinho dessa atenção da mídia, dos torcedores, e claro que
né, junto a rebote, a pressão externa fique um pouquinho mais dividida por colo de outros jogadores, desse caso agora, desse recorte mais recente do Rafael rodar, do que só no colo do João? Ô, Lucas, eu acho que ele só vai ter pressão se ele estiver ganhando. Se ele começar a tomar a primeira, segunda rodada nos torneios, óbvio que vai diminuir a pressão, porque ninguém vai mais falar dele, porque ele está fora dos torneios. Então, se ele pretende jogar, toda vez que ele for jogar, se ele cair na chave contra o Sinner, contra o Alcaraz, contra o Zverev, contra o Ben Shelton, não tem jeito que não vão deixar ele descansar, né? E se ele começar a ganhar, ele é diferente do Mensik, por exemplo, que é um moleque que joga tanto quanto ele, tem um ranking melhor que o dele, mas assim, o país do cara não tá nessa pegada com ele, não sei, tiveram outros lá já, os caras são mais frios. Agora o João chega numas quartas de final, já começa as projeções, já começam quem será que ele vai jogar na final, o outro lado da chave, e agora, será que ele vai ser top 10? Então assim, é uma realidade do João, não tem como se esquivar disso. Ele só vai sair do hype se ele tiver que começar a perder, e aí também não é bom pra gente, né? Ah, não Bom pra queremos, ele, né? né? Nem pra ninguém, né? Tomara que ele continue, então, nesse hype, né, Adriano, com as vitórias. Roma se mostra uma chave bastante favorável. Essa estreia dele, que já é na segunda rodada, claro, né, é bem acessível. São adversários que estão fora do top 50, nunca frequentaram o top 50, mas são jovens também. O Medvedev, né, Medvedovic, a pronúncia correta, o sérvio, é um jogador grandão, forte, fez semifinal em Barcelona no Saibro. Não é muito a dele, mas é um cara que pega pesado na bola. É, talvez por jogar muito parecido com o João seja um bom enfrentamento aí, vai combinar, e acho que na pancadaria não consegue se sobressair em relação ao João Fonseca, e acho que tem margem, né? Seria maravilhoso chegar numa semifinal contra o Sinner, independente do resultado. Seria muito bom, não só pelo resultado em si do torneio, de chegar numa semifinal pela primeira vez de um Masters 1000, o João tem quarta só, como melhor resultado, mas especialmente, Magrão, para garantir essa vaga, né, entre os principais 24 cabeças de chave em Roland Garros, né? Isso seria fundamental para o João conseguir fugir até numa eventual terceira rodada de um cabeça muito à frente, muito acima, e quem sabe, né, beliscar uma segunda semana em Roland Garros, né? Esses primeiros objetivos, esses objetivos menores, com certeza são os objetivos a serem buscados agora. Um bom resultado em Roma faz toda a diferença para o João. Vamos torcer. É o que ele precisa fazer, sem pensar se ele vai ganhar o campeonato, se ele vai chegar na semifinal, mas uma passagem ali pelo Aliassime e bater ali nas quartas de final passa a ser o grande objetivo do João, né? Beleza, Adriano, maravilha. Então vamos torcer bastante. Chave de Roma aí destrinchada para Beatriz Haddad Maia, a Bia, para o João Fonseca também. Torcer bastante para que os brasileiros consigam ir o mais longe possível lá no 1000 da capital italiana. Magrão, bom restante aí de jornada na Inglaterra, em Londres. Né? Um abraço para a filhota aí, para você também. E até semana que vem. Muito obrigado, Lucão. Até a próxima semana. E vamos que vamos. João Fonseca, Bia e os demais brasileiros, né? Eu já estava conversando com a minha filha aqui, a Luísa Stefani é top 10, né, cara? Número 10, número 9 do mundo. É uma menina que fez universidade, que saiu do Brasil tão cedo, foi fazer ali a faculdade nos Estados Unidos, se formou primeiro e agora está aí, top 10 com prize money de quase 2,5 milhões já ganho. Assim, a gente vem falando bastante aí sobre esses principais nomes, mas a gente nunca pode deixar de salientar aqui, de lembrar desses guerreiros e guerreiras, desses tenistas sul-americanos que têm um valor enorme, né? Verdade. E o Brasil tem sido uma grande fábrica de duplistas, né, Adriano? A gente tem também no masculino o Rafa Matos e o Orlando Luz, que estão hoje os dois top 50 do mundo, né? Estão indo muito bem. Marcelo Melo já esteve por aí, o Bruno Soares. Então, quer dizer, nas duplas também o Brasil está mostrando que tem a sua força, e isso para Billie Jean King e para a Copa Davis é fundamental, né? O ponto de dupla sempre foi um ponto determinante, né? É isso aí, Lucão. Vamos que vamos. Até a próxima.
Beleza, Magrão? Grande abraço para você aí em Londres. Até a semana que vem. E para você, amigos e amigas que acompanharam mais um Inside Out, o programa número 8. Fechamos a conta por aqui. Um grande abraço. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana. Tchau, tchau.